prosseguimento, o próximo inscrito, o vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, nobres pares, queridos colegas, antes da minha fala, é claro que eu quero saudar a população ali do Planalto, tem toda a nossa consideração e apoio, conte com a gente sempre que for preciso. Declaração de líder bancada PP. Pessoal, eu trago aqui hoje com muita alegria, né, como representante político da região leste e principalmente do distrito de Fazenda Souza, onde nós estamos tendo no momento a segunda maior festa do nosso município, que é a Festa do Agricultor. Queria dizer que foi a nossa abertura da festa, sexta, sábado e domingo, foi extremamente maravilhosa, acima do que a gente esperava, foram quase 14 mil visitantes nos estandes, no desfile. Tivemos também a honra de termos a presença do nosso querido deputado federal Bibo Nunes, que nos presenteou, presenteou a comissão da Festa do Agricultor pela primeira vez na história, porque a festa nunca tinha tido verba nenhuma, nunca tinha ganhado nenhum centavo de dinheiro público. Teve a ajuda das prefeituras, sim, mas não em forma de valores, E o deputado Bibo Nunes presenteou a festa com R$200 mil, que permitiu, então, que tivéssemos todos esses shows maravilhosos aí que nós estamos tendo no sábado, no domingo, onde nós estamos tendo esse público ali imenso visitando, tudo de forma gratuita, tanto a entrada dos shows, como a entrada do parque de eventos, enfim, os estandes e tudo mais, tudo é gratuito para os visitantes. E isso é a demonstração, então, desse grande público que só no domingo aí deu quase 14 mil pessoas. Então, a gente está muito feliz, agradecemos ao deputado Bibo Nunes por esse apoio, agradeço de coração a toda a comissão da festa que trabalhou sem medir esforços para que isso acontecesse, a organização, o desfile, a montagem dos carros alegóricos, realmente assim de uma forma extraordinária, estão todos de parabéns e isso mostra o quanto que é importante, as autoridades, os políticos, as pessoas importantes, os governadores, apoiar essas festas de interior, essas festas que vêm da origem da terra, que é o nosso querido agricultor, que nos traz comida. E é como a gente diz, sem querer desmerecer nenhuma profissão, mas um médico a gente precisa de vez em quando, vereador Velocino? Mas o agricultor a gente precisa 3 vezes por dia. Quando a gente toma café, quando a gente almoça e quando a gente janta. Então, meus parabéns à comissão da festa e a todos os envolvidos. E mais uma vez, deputado Bibo Nunes, muito obrigado por estar presente e por nos presentear com esses R$200 mil de verbas. Agora eu queria me ater, senhoras e senhores, a um caso que eu vim a essa tribuna aqui há dias atrás, que é a questão da dificuldade dos nossos agricultores, os nossos pequenos agricultores da região aqui da Serra Gaúcha, que frequentam o nosso Ceasa Serra. Nós estamos enfrentando uma situação muito triste e eu quero mostrar para vocês aí no telão. Em maio de 2023 eu estive visitando o Ceasa Serra. Olha como estava, maio de 2023. Segunda-feira agora eu estive visitando novamente. Olha como estava. Vazio. Vazio. Não tem produtos. E mesmo tendo pouco produto, nossos agricultores não conseguem colocar o pouquinho que sobrou das enchentes. Várias e várias lavouras de couve-flor, de beterraba, de cenoura, brócolis, foram levadas embora com a enxurrada. O que sobrou, que foi pouca coisa que sobrou, que eles conseguiram salvar, eles não estão conseguindo colocar no mercado. Eles não estão conseguindo vender o produto. Por quê? Porque nós temos uma concorrência desleal. A gente sabe que no nosso país existe a livre concorrência, o livre comércio. É lógico, a gente sabe disso. Mas aonde eu estou querendo chegar? Que nesse momento, nesse exato momento, nossos agricultores precisam mais que nunca do apoio do governo. O nosso pequeno agricultor.
Eles não estão conseguindo vender aquele pouquinho ali que sobrou. Por quê? Porque estão chegando de fora do estado carretas e mais carretas da produção de São Paulo, da produção de Minas Gerais, a um preço. Eles têm aqui o custo de produção, por exemplo, como eu falei aqui outra vez, a cenoura, o custo de produção é R$ 38,00 a caixa. É o custo de produção. E estão oferecendo para eles R$ 20,00. E São Paulo e Minas Gerais está vendendo a caixa a R$ 17,00. Como é que a gente consegue sobreviver dessa maneira? Se não houver uma intervenção do Estado e da União para ajudar esses agricultores aqui a continuar batalhando, a continuar na terra, nós vamos perder essa gente. Nós já estamos perdendo. Que muitos estão abandonando e procurando a cidade, procurando emprego em fábricas, em empresas, porque não sobrevivem mais. Não conseguem mais sobreviver na lavoura. E muitos já me disseram, no final do ano não vão conseguir cumprir com as dívidas que têm com os bancos, com os financiamentos. E agora eu entro numa questão, e eu gostaria aqui, o vereador Felipe não está presente, mas não importa, né? O vereador Felipe, o vereador Scalco, a deputada Denise, o nosso prefeito Adiló, que são candidatos aí à prefeitura. Não sei qual será o prefeito no ano que vem, né? A gente não tem como saber isso, mas eu peço aqui em nome de todos esses pequenos agricultores, vereador Scalco, que a prefeitura de Caxias trabalhe em cima de um sistema que na Europa funciona há milênios, que é o sistema cooperativista. Lá, quando eu visitei o norte da Itália, o Trentino Alto Adige, o Vale de Trento, a região frutífera, todos eles trabalham no sistema cooperativista. Por quê? Porque o agricultor tem certeza que vai vender o produto dele. Às vezes por um pouco mais, às vezes por um pouco menos, mas ele não tem perda. Ele tem certeza que na pior das hipóteses, ele vai conseguir recuperar a despesa. Nós aqui não temos esse sistema. Tem que se construir uma grande cooperativa, onde todos os pequenos agricultores